Então, nós teremos aqui a Bem Agro com o Johan apresentando para a gente aí a empresa, apresentando os produtos de monitoramento com drones. Primeiro, bom dia a todos. Me chamo Johan, sou sócio fundador da Bem Agro e hoje atuo como CTO da empresa, responsável por toda a parte de tecnologia, portfólio e solução como um todo. A apresentação de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a empresa, sobre todo o portfólio de produtos, serviços, plataforma, e todas as soluções que vêm junto desse pacote tecnológico, e vamos mostrar para vocês também um pouquinho da prática, de como é a plataforma, como é que é a solução, como é que é o acesso ao produto, e o que esses produtos trazem de informação acionável para a tomada de decisão mais efetiva do produtor rural. Então, a apresentação é um pouco institucional nesse primeiro momento. A Bem Agro ela é uma agritech sediada em Ribeirão Preto, fundada em 2017, então estamos aí no 4º ano de operação, por profissionais de diferentes segmentos, setores da economia, que queriam provar que é possível produzir mais com menos, através do uso de inteligência artificial, machine learning, visão computacional na agricultura. Então, a nossa missão é oferecer soluções acessíveis em imagens, através da inteligência artificial, para promover uma agricultura mais produtiva, sólida e sustentável. A gente acredita que quanto mais rápido o mundo aumentar a sua produtividade através de técnicas avançadas na agricultura, garantiremos, assim, a quantidade e a qualidade necessárias de alimentos para as futuras gerações. Então, aqui tem uma breve linha do tempo, onde a Bem Agro foi fundada em 2017, com o propósito de oferecer soluções acessíveis em imagens, onde nos tornamos também distribuidores da DJI, a maior fabricante de drones do mundo. Hoje, mais de 17 mil funcionários, são 4 mil engenheiros produzindo e aprimorando o produto constantemente. E iniciamos as operações em 2018, também já com uma parceria com a Unesp Jabuticabal, o Laboratório Lama, junto ao professor Cristiano Zerbato. Acredito que o Lucas também tem um bom relacionamento com ele, onde a gente iniciou uma série de validações e de pesquisas aí, visando a aplicação de imagens aéreas com a utilização de drones. Tá? E passado esse período de distribuição de equipamento, e validação, e testar e ver a percepção de valor que os produtores tinham da solução, nós sentimos a ausência no setor de mapeamento e a utilização e emprego de drones na agricultura de uma empresa que provesse uma solução. Hoje, você tem aí algumas empresas que são provedoras de solução, de plataformas de processamento, que possuem algoritmos proprietários, mas até então, naquele momento, você encontrava no mercado dois players, aquele player que é o prestador de serviço, que simplesmente presta o serviço com o drone, e o varejo, que comercializa o drone. Não existia ainda um player que pudesse ofertar essa solução de ponta a ponta, que fosse realmente um provedor de tecnologia, um provedor de solução para o mercado agro, utilizando imagens com drone. Então, através dessa necessidade identificada, fizemos o desenvolvimento da plataforma Bem Agro, que é um sistema de processamento, que faz desde o processamento do ortomosaico, desde as imagens brutas para a formatação do ortomosaico, até a solicitação dos relatórios agronômicos, que a gente vai ver mais para frente. Tá? Hoje a gente tem 16 relatórios agronômicos dentro do nosso portfólio de produtos. E, no mesmo ano, foi firmada uma parceria com a Coplacana, que é uma cooperativa aqui do estado de São Paulo, para fornecimento de soluções e pacote tecnológico voltado ao mercado da cana-de-açúcar.
Então, a gente vai falar um pouquinho também, né, dessas soluções, desse mercado, né, e as informações, né, como elas são utilizadas na prática, né, para prover esse incremento da produtividade, a redução de custo, né, eficiência operacional, a maior longevidade do canavial, enfim. E também, né, a parceria com o CPQD de Campinas, onde a gente desenvolveu uma série de algoritmos também em automações, além da CNH industrial. Então, todas as nossas relatórios hoje, né, desde uma simples detecção de planta daninha, toda a exportação já são nos formatos, né, tanto da Case, quanto da New Holland, quanto também de John Deere, Jacto. Então, toda a integração com as máquinas agrícolas, elas já são automáticas via plataforma, vocês vão observar isso também mais para frente. Além da Embrapa e da Israel Agrotech, né, que é um grupo israelense, né, que tem sócios israelenses e brasileiros, também são sócios aqui da Benagro, que vieram justamente aí nesse contexto da expansão da atividade, né, e dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Né. E a Benagro, ela foi, né, a primeira agritech esse ano a receber um financiamento do governo do estado de São Paulo por inovações propostas para financiar as suas pesquisas e desenvolvimento até o ano de 2023. Tá? Então, foi a primeira agritech a obter uma linha do governo federal via um banco, né, um órgão estadual, para financiar as suas pesquisas e desenvolvimentos até 2023. Então, aqui tem alguns dos nossos parceiros, né, CNH, Embrapa, BDI, Unesp, Séries, Consultoria Agronômica. Alguns dos nossos principais clientes, né, Bayer, né, Case, São Martinho, Coplacana, Cutrale, né, e alguns outros importantes players aí do segmento agro. Algumas mídias, né, onde, né, a Benagro foi vinculada, né, onde tem bastante matéria, né, enfim, quem tiver um pouquinho de curiosidade de entender um pouco mais sobre a empresa, sobre as soluções, posso estar disponibilizando, né, os materiais. E, bom, modelo de negócio. A Benagro, pessoal, ela atua em 3 grandes pilares, né? O serviço, o produto e as parcerias estratégicas. Então, os serviços, né, toda a parte do mapeamento aéreo, a geração de relatório, o processamento de imagem, né, e a consultoria, né, desde o treinamento, a como integrar essa solução dentro de um fluxo de trabalho numa organização dentro da indústria do agronegócio. Então, a gente tem parceiros, né, que utilizam a nossa plataforma, a nossa tecnologia, para fazer o processamento de imagem e geração de relatórios. Então, esses parceiros são responsáveis por executar os serviços de voo quando a Benagro ela recebe uma determinada demanda de um cliente que não tem o equipamento. Tá? Então, a gente direciona para profissionais, né, e empresas de agricultura de precisão, prestadores de serviços, que são vinculados à Benagro, né, para executar os serviços relacionados ao voo. O segundo pilar são os produtos, que é a plataforma Benagro, né, todo o treinamento de mapeamento e pilotagem, e os kits de mapeamento, que são os drones. Tá? Então, tanto os drones da DJI, como drones de algumas fabricantes de alta performance, né, asa fixa, pensando em grandes áreas, né, nós temos as parcerias e os meios para fornecer os equipamentos. E as parcerias estratégicas, né, que são parcerias junto a empresas de consultoria agrícola, junto a engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas, topógrafos, técnicos agrícolas, que já, né, prestam algum tipo de serviço ao médio e pequeno produtor rural, querem agregar mais um serviço dentro do seu portfólio de produtos, eles podem contar com todo o nosso suporte técnico, de marketing, relatórios personalizados, né, para fazer uma solução realmente ali tailor-made para os clientes deles. E como é essa parceria Benagro, né? Ela é caracterizada por uma capacitação extensa, né? A gente tem aí cursos, né, de capacitação técnica, comercial, para capacitar esse profissional
na comercialização do produto, né, e também na parte técnica de como, né, desde fazer o mapeamento até fazer o processamento dessas imagens, né, o relativo baixo investimento. A gente tem aí planos de parcerias de acordo com a necessidade e tamanho de cada cliente, né, onde a gente tem planos de plataforma adequado para cada uma das realidades e para a demanda, né, o suporte contínuo e a tecnologia de ponta, que é a disponibilização da plataforma, dos relatórios e todo o sistema inteligente de processamento. Bom, falando um pouquinho da plataforma, de quais relatórios nós temos disponíveis hoje em nossa plataforma, hoje a Benagro ela conta com mais de 16 relatórios agronômicos, né, que vão desde o plantio até a colheita. E hoje a gente utiliza não só imagens de drone, mas também imagens de satélite e informações captadas por máquinas agrícolas para integrar tudo isso num sistema único, né, cruzar essas informações usando ferramentas de mineração de dados e toda a parte do data mining, para criar realmente um big data por trás para prover informações acionáveis, né, e cada vez mais trabalhar com a autópsia e não com a necrópsia, né? Não é simplesmente identificar uma praga, uma doença, ou um baixo potencial produtivo, ou uma daninha em uma determinada região, senão que ir direto à origem, né? Porque que naquela área eu tenho um baixo desenvolvimento, né? Eu tenho um índice, um vigor vegetativo menor, né? Pode ser uma praga ou doença? Pode ser algo momentâneo, pode ser algo relacionado ao solo, né? Então, como é que a gente cruza essas informações, né, e começa a minerar esses dados para ir à origem, né, e não ao efeito do problema, tá? Então, hoje a Benagro fornece os relatórios não só com imagens, né, de drone, mas também imagens de satélite, né, e também com a parte de informações captadas por máquinas agrícolas, tá? O sistema ele vai agora também, pessoal, começar mais do que nunca a dialogar com o produtor. Então, são perguntas que o sistema vai fazer ao produtor, onde ele vai colher bastante informação sobre a área e transferir esse conhecimento tácito que o produtor tem, passado de geração em geração, de pai para filho, né, e traduzir isso para um conhecimento realmente palpável. Tá? Então, dentro da nossa plataforma hoje, nós contamos, né, com 16 relatórios agronômicos, né? A gente tem tanto uma versão mobile quanto a versão web. A versão mobile hoje já está disponível para Android. A gente está trabalhando para liberar em breve a versão para Apple e iOS, onde dentro da plataforma é possível processar as imagens, né, capturadas, fazer o upload das imagens capturadas por drone, fazer toda a análise, né, e a partir da análise a decisão. Então, um fluxo bem simples, em 3 etapas: processo, analise e decida, né, onde é possível visualizar os mapas online, né, e enviar também os resultados diretamente para o maquinário ou, eventualmente, para o drone de pulverização. E os 16 relatórios agronômicos, né, que nós fornecemos também para os nossos clientes. Então, a gente tem aqui a versão em desktop, onde a gente tem o dashboard principal aqui da nossa plataforma. Eu vou abrir depois para vocês verem. Uma navegação bem simples, bastante intuitiva. É possível também compartilhar os mapas e relatórios por e-mail com o teu cliente, né, ou com os membros da equipe de uma maneira bem colaborativa, e baixar os relatórios e ter acesso a esses relatórios onde e quando quiser. Então, aqui a gente tem alguns benefícios, né, dos relatórios, desde a redução de custo, né, com economia de tempo, né, mão de obra, estoque na aplicação aí de produtos fitossanitários, defensivos, sabendo como e onde aplicá-los, né. Também toda a questão de projetos para uma sistematização adequada do plantio, voltado aí para a diminuição do tempo de manobra, o maior aproveitamento, pensando em potencial produtivo em metros lineares, todo um estudo e sistematização da área, desde o escoamento de água, a altimetria, a curva de nível do terreno,
as linhas de piloto, linha de pulverização. Então, toda essa solução englobando aí, desde o preparo do plantio até, né, o desenrolar aí do ciclo das culturas. Obviamente, o aumento da produtividade, através de uma gestão mais eficiente de equipes e informações relevantes para a tomada de decisão, né, otimizando aí a eficiência operacional como um todo. A maior controle e precisão, por meio de análises completas e mapas colaborativos, e o reforço consequente, né, a tomada de decisão por um monitoramento mais efetivo, que gere informações realmente precisas para a tomada de decisão assertiva, rápida, segura e rentável. Tá? Então, aqui a gente também tem um pouquinho do processo, né, onde a gente mapeia junto aos nossos parceiros e clientes como aplicar a solução na prática, que é basicamente entender a necessidade do cliente, definir um plano de ação, realizar um mapeamento do talhão de interesse, né, processar essas imagens capturadas, né, e entregar os relatórios dos mapas solicitados e todo o suporte para o envio dos mapas ao trator, né, ou o auxílio na análise e interpretação daqueles dados. Então, aqui a gente tem, né, um quadro resumo das soluções hoje disponíveis na nossa plataforma, né, que vão desde aí do planejamento pré-plantio, né, seria toda a sistematização diária, desde o levantamento de uma altimetria, uma curva de nível, né, com o escoamento de água, né, o mapeamento de plantas daninhas ali pré-plantio, e também as linhas de plantio, né, para piloto automático, as linhas de pulverização e mapeamento do uso e ocupação do solo. Tá? Feito ali o plantio, os relatórios de monitoramento, né, desde um monitoramento do índice de falha de plantio, a um coeficiente de variação, espaçamento entre plantas, né, utilizado bastante aí na cultura do milho para avaliar a questão da qualidade do implemento, né, a qualidade do plantio, através desse coeficiente de variação, ou até mesmo uma contagem de plantas para citros, café, eucalipto, né, para stand, inventário. Desde também a uma restrição das linhas de colheita, né, para colher no piloto automático, ter o benefício da redução do alto índice aí de pisoteio, né, seja no açuqueiro de cana, ou seja, perda de material colhido, né, em culturas aí perenes, como, por exemplo, o café, né, onde você tem áreas com 10, 15, 12 anos, né, plantadas ali sem o piloto automático, e quer introduzir a utilização desse piloto automático. Toda a parte de cobertura vegetal, né, a qualidade do espaçamento, avaliando o paralelismo entre as linhas de plantio e o percentual de pisoteio, né, estimado, baseado no desvio do espaçamento ideal. E aí eu volto, né, a ressaltar a importância de uma sistematização adequada do plantio. Um mapa de replantio de mudas, pensando, né, em mudas pré-brotadas, na cultura da cana-de-açúcar, ou culturas perenes como café, citros, né, eucalipto, onde você tem um impacto muito grande na produtividade ocasionado por falhas de plantio, afinal é uma cultura que vai estar instalada ali por vários anos. E também o mapeamento de plantas invasoras, né, de plantas daninhas, para aplicação localizada. E esses são os principais produtos, tá, pessoal, que hoje a Benagro fornece através da sua plataforma, muito embora nós tenhamos aí uma série de outros produtos que estão sendo lançados esse mês, né, que vocês vão, né, poder acompanhar aí através das nossas mídias, né. Nós temos também a newsletter da Benagro lá no site, onde é possível se inscrever, né, receber sempre essas novidades aí por e-mail. Esse mês a gente está lançando 3 novos algoritmos para diferentes culturas, então seria bem bacana, né, tê-los conosco acompanhando aí esses lançamentos, as lives que a gente vai fazer, e também as nossas redes sociais, né, desde o Instagram, do Facebook, do LinkedIn, também temos as novidades da empresa saindo em primeira mão. Tá bom? Essa foi uma breve apresentação, né, da nossa solução, da nossa empresa, da nossa timeline, aí, da nossa história.
E eu vou apresentar de uma maneira, né, bem didática, bem informal aqui, a nossa plataforma para que vocês possam conhecê-la. Rapidamente um pouco sobre a nossa plataforma. Aqui a gente tem a tela inicial da nossa plataforma, onde a gente tem um filtro, onde a gente consegue localizar todos os projetos por nome, por tipo de relatório, pelo status desses relatórios, data, tipo de projeto, se é drone, satélite, maquinário, ortomosaico, e a ordem, desde o mais antigo para o mais recente. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, mapa de satélite, mapa de drone, e alguns exemplos aqui, padrão, tá? Que já vem aí na nossa plataforma. Inclusive, quem quiser provar a plataforma, tá? Nós fornecemos 7 dias gratuitamente, para vocês poderem experimentar. O pessoal aí que já trabalha com drone, quiser entender um pouquinho mais da plataforma, da empresa, basta entrar no nosso site, benagro.com, e solicitar o seu teste grátis, tá? E a nossa equipe de consultores vai entrar em contato com vocês para fazer a liberação sem custos por 7 dias. Bom, então aqui a gente tem a tela principal da nossa plataforma. Então aqui eu tenho acesso, ao mapa processado, então eu consigo aqui visualizar o ortomosaico dentro da minha plataforma. Tá? Então a gente consegue ver a imagem em alta resolução, a imagem do drone, e ao fundo a gente consegue enxergar a imagem de satélite. Então aqui a gente tem desde o ortomosaico ao modelo digital do terreno, ao modelo digital de superfície, e a gente tem o ortomosaico além do índice de vegetação. Tá? A plataforma ela fornece 2 tipos de processamento. Ela fornece o processamento completo e o processamento topográfico. Tá? Então, aqui a gente tem um processamento topográfico, onde a gente tem também a presença dos pontos de controle. Como não tem cultura instalada, pessoal, aqui a gente não gerou índice de vegetação, tá? Não gerou um vale, nem um GLI ou um NDVI, porque não tem cultura instalada, não era o objeto da análise, tá? Diferente de um outro exemplo, que eu posso buscar aqui, onde a gente tem aqui um processamento completo, já com índice de vegetação, com vale, com NDVI, onde a gente consegue ter também acesso aos índices de vegetação. Tá? Dentro desse mesmo projeto, a gente consegue observar aqui tanto a parte do relatório de processamento de imagem, onde ele traz, após o envio das imagens e o processamento do mosaico, toda uma qualidade de processamento do sistema, em nuvem automático, com quantidade de imagens, a câmera, se teve presença de pontos de controle ou não, a sobreposição dessas imagens. Então, a gente tem aqui também as informações relativas à geolocalização, a precisão aí em X, Y e Z. Esse foi um exemplo utilizado sem o ponto de controle marcado efetivamente. Então, a gente tem todas essas informações pertinentes ao projeto. Uma vez processado o projeto, nós podemos importar os talhões automaticamente, seja em Shapefile, em KML, em GeoJSON, e a partir do talhão importado, a gente consegue solicitar relatórios agronômicos, onde a gente vai conseguir fazer a solicitação dos produtos de processamento. Tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, onde a gente tem o relatório de processamento de imagem para cana-de-açúcar, um exemplo aqui. Tá? Então, o cliente, basicamente, vai fazer o upload das imagens, processar essas imagens e automaticamente pedir os relatórios que nossos algoritmos já vão gerar. Tempo médio de resposta, tá, pessoal? São de 4 a 5 horas para gerar os resultados. Quando existe a necessidade de ter um controle de qualidade, o algoritmo, ele dispara
um indicador e uma marca de inconsistência, onde a nossa equipe vai fazer um controle de qualidade pontual, tá? Mas o nosso SLA, né, e o tempo de resposta ao cliente após o envio da imagem, independente do tamanho da área, né, chega até, no máximo, 48 horas para receber o resultado da análise. Tá? Isso acontece geralmente em poucas horas, mas é o prazo que a gente costuma passar para os clientes. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, do nosso mapa de falhas de plantio e linhas de colheita para a cultura de cana-de-açúcar, onde a gente consegue observar, né, aqui as falhas de plantio presentes de maneira online, por segmento de classe, tá? Então, falhas de meio metro a 1 metro, de 1 metro a 1,5 metro, 1,5 metro a 2,5 metros, maior do que 2,5, né? Além das linhas de colheita restituídas, né, em cima da biomassa, tá? Fazendo referência ali realmente à colheita com piloto automático e a diminuição, né, de pisoteio e, por consequência, a diminuição também da compactação do solo e permitindo a maior longevidade aí do canavial, tá? Para cortes subsequentes. Então, a gente tem nesse relatório o comprimento de linhas, o comprimento médio dessas linhas, comprimento total de falhas, né, em metros lineares, pode ser utilizado, por exemplo, para a decisão de se deve ou não reformar um canavial, né, se, eventualmente, pode ser efetuado o replantio de mudas pré-brotadas, né, ou até mesmo avaliar ali indicadores, né, de plantio, né, para indicadores de performance, KPIs da equipe da frente de plantio dentro de uma usina, de uma agroindústria, né, além do percentual de falhas, tá, e o número total de linhas dentro da área de interesse. E aí a gente traz também, além do percentual total de falhas, o percentual para cada classe, né, de falhas. Então, tudo isso num único lugar. E juntamente com essa análise das falhas de plantio e das linhas para colheita, junto às análises de falha, a gente fornece também a qualidade de espaçamento, o mapa de paralelismo, tá? Onde a gente fornece também os relatórios automaticamente em PDF. Além disso, a gente tem também o download dos arquivos, dos vetores, tá? Onde a gente pode baixar o shape, todas essas informações, para poder incluir isso aí no monitor direto da máquina. Bom, vou mostrar para vocês também um outro exemplo aqui bem bacana, relacionado agora a plantas daninhas. Bom, então aqui a gente tem um relatório da Benagro de plantas daninhas, onde a gente tem aqui, né, a área total dos talhões, objetos da análise, e a área total de infestação para aplicação sem o buffer e com o buffer, tá? Então, a gente tem as duas opções dentro da plataforma, são geradas de maneira automática pelo algoritmo. Então, com o buffer, seria ali para garantir uma aplicação, né, mais eficiente, olhando para o entorno, caso a imagem não tenha a precisão RTK, tá? Então, a gente consegue não eliminar, mas mitigar esse erro geográfico ali na aplicação, dando um buffer médio aí de 5 metros, e a gente fornece também, né, sem o buffer. Então, sem o buffer seria para realmente, né, ter uma noção da infestação, né, efetiva, a área de infestação efetiva. Então, posso pegar aqui para vocês visualizarem melhor, efetiva, né, de plantas daninhas, e para uma aplicação um pouco mais segura, um buffer aí de alguns metros, tá? Então, a gente consegue observar aqui a detecção do nosso algoritmo. Hoje ele tem uma detecção de 97% de acurácia, tá? O I/O da solução que a gente utiliza é de 97% de acurácia, o que é uma acurácia bastante aí significativa, tá? Então, é possível utilizar essas informações não só, né, a nível de controle, né, das áreas de infestação, né, de ter esse histórico, mas também de mensurar, né, a quantidade de produto a ser aplicado e, obviamente, enviar esse arquivo, seja para um shapefile genérico para importação no drone de pulverização ou até um maquinário, ou simplesmente exportar direto
tá? Para os tratores aí, os principais monitores e marcas do mercado. Então, hoje a gente tem integração com a John Deere, a gente tem integração com a CNH, tanto Case quanto New Holland, Trimble, Raven, né? A própria Jacto também, a gente tem integração, Precision Planting, tá? E as principais marcas aí, e players do mercado, já são também compatíveis, né, com a plataforma aí da Benagro. Agradeço a pergunta, é uma pergunta bastante pertinente, tá? Eu vou até voltar rapidamente aqui a minha tela. Como eu não quis entrar muito aí no mérito, né, da criação do projeto lá do zero, né, para não ficar um pouco maçante, mas respondendo a tua pergunta, tá? É possível, sim, customizar o processamento. Então, a gente tem não só as imagens por drone, como eu comentei, mas também por satélite e por maquinário. E no caso do drone, o processamento ele é automático, né? Todos os processamentos são automáticos, mas o drone, o próprio cliente, né, ele dá o nome ao mapa, ele pode escolher uma pasta ou não para organizar melhor ali o projeto. Ele pode, né, processar imagens que já tem o geotag, RGB ou multispectral, e ele tem dois tipos de processamento. O rápido, né, que é o topográfico, aquele que não precisa do índice de vegetação, que seria ideal para uma falha de plantio, né, uma linha de colheita, um paralelismo e até uma planta daninha, já que a gente está analisando imagens RGB e não multispectral, nuvem de pontos e curva de nível virtual. Né? O que difere o rápido do completo? É justamente o índice de vegetação e o mapa 3D da área. Tá? O processamento da imagem, né, ele é setado dessas duas maneiras, né, inclusive com ou sem pontos de controle. Tá? Então, a gente dá a opção de subir o ponto de controle. Se não tiver ponto de controle, o drone já tiver RTK, naturalmente, não precisa aí, dessa funcionalidade. Tá? Mas respondendo a tua pergunta, o tempo de processamento da imagem é ainda mais rápido. Né? O tempo de processamento da imagem ele vai durar em torno de 3 a 4 horas para ele estar disponível na plataforma, é 100% automatizado, tá? Funciona como qualquer outro software de processamento. Então, além da plataforma Benagro ser uma plataforma de análise agronômica e relatório, ela é uma plataforma, em sua essência, de processamento de imagem. Então, é 100% do início ao fim, né? Desde subir a imagem JPEG a solicitar o relatório final. E o que vai determinar o tempo de entrega desse ortomosaico, vamos dizer assim, vai ser basicamente o tempo e a velocidade da internet do usuário. Tá? Porque para subir a imagem vai ser o processo mais moroso. A partir do momento que a imagem está no servidor, né, o processamento ele ocorre, em média, 3, 4 horas por um talhão de 100, 200 hectares. Se quiser utilizar, Rodrigo, você que utiliza drone e tal, pode fazer o teste grátis lá, o cadastro. A gente libera uma conta profissional para você ter um pouquinho dessa experiência, tá bom? É uma pergunta bem legal também, Bruno. Hoje o processamento de multispectral ele é compatível com as principais marcas aí de sensores do mercado, né? Desde a Ubicasense, a Oncentera, os principais sensores hoje disponíveis, tá? Essa calibração ela já é feita pelo próprio sistema de processamento, né? A gente usa também engines aí de alguns outros softwares que fazem esse mapa, geram antes do próprio índice, do próprio processamento, toda essa calibração e essa análise de reflectância, enfim, tá? Com relação ao histograma, a gente está fazendo a implementação para que o usuário ele possa fazer essa regulagem, né, do histograma, para que ele possa ter essa maleabilidade um pouco maior, né, no valor do pixel, para que ele possa ou definir uma zona de manejo, ou para que ele possa, né, fazer ali uns grids para uma amostragem. Então, isso aí a gente está fazendo, tá? E essa função específica ainda não está liberada na plataforma, vai estar liberada em breve.
é uma pergunta legal, né? É possível, você tem que carregar o mapa antes só para ter ele disponível offline, né? E a partir disso ir a campo, até inclusive abrindo um mapa de falha de plantio, um mapa de planta daninha, você ativa o GPS, ele vai mostrar você navegando sobre o mapa, inclusive indo até as zonas ou de infestação ou a zona com falha para poder confrontar aquela situação ali do relatório com a situação em campo, né? Inclusive colocar um PIN georreferenciado, né, no local para poder referenciar uma eventual amostra em campo, por exemplo. Essa é uma boa pergunta, Max, porque um dos algoritmos que a gente está liberando agora, tá, para uma cultura, ela leva muito em consideração um dos parâmetros, é a altura da planta, né? E aí você tem um desafio muito grande, porque a partir do momento que você não tem o modelo digital do terreno, né, porque assim, você tirando o MDS, né, subtraindo ali do MDS o MDT, a diferença que você tem é o tamanho da planta, né, a altura da planta. Você está eliminando ali toda a parte topográfica, a altimetria do terreno, né, e sem ter o MDT, isso era um desafio muito grande, né, para a gente. O que a gente consegue fazer é uma filtragem, né, e aí isso virou um produto, na verdade, né, que para essa cultura específica é uma das entradas do algoritmo, né, mas isso pode ser aplicado para uma filtragem efetiva, onde a gente consegue eliminar esses ruídos, porque o drone ele vai captar ali os pontos, né, a nuvem de pontos, né, vai ser utilizada, inclusive, como base para fazer esse modelo digital, e através dessa filtragem a gente consegue, sim, eliminar, né, essas interferências. Agora, a parte do MDT e o MDS, né, disponível aí, ele está pegando basicamente uma filtragem, eliminando o que está na superfície, se tiver cultura instalada. Naquele caso não tinha, né, era um talhão ali, tinha até alguns alvos para ponto de controle, e o modelo digital de superfície daquilo que está acima do solo, tá? Naquele exemplo não tem a filtragem, mas eu entendo aí os desafios, né, que você mencionou, e inclusive isso depois serviu como base para a gente desenvolver algumas soluções nesse sentido. Depende um pouco, Max, do que o cliente pede, né? Assim, quando a gente analisa toda a parte de falha de plantio, a gente analisa toda a parte de planta daninha, né? A parte de restituição de linha para colheita em cana-de-açúcar, são produtos que realmente o cliente não tem muito ali do que imputar de informação, né? Quando a gente vê ali um projeto de curva de nível, de escoamento, de linha de plantio, quando o cliente vai subir, solicitar o projeto, ele tem que preencher uma série de informações. Ele tem que dizer qual é a dimensão da máquina, quantas linhas tem a plantadeira dele, e com base nisso nós vamos executar o algoritmo pegando esses parâmetros, tá? Então, assim, depende muito da área do cliente, da condição da área do cliente, da declividade da área, né? E, sobretudo, como ele vai fazer esse processo de mecanização. Gera a sistematização automática, e aí isso vai para aquele controle de qualidade que eu te falei, tá? Então, vai definir a distância entre linhas, ou vai definir, por exemplo, as cotas, né, a distância entre cotas. Essa informação ela é gerada automática, aparece para um perfil nosso técnico, onde a gente tem pessoas especialistas em projetos, só de projetos, onde eles vão fazer essa entrega para o produtor. Então, com base naquelas informações que foram colocadas ali, né, isso vai ser apresentado ao produtor, vai ser discutido, vai ser debatido, porque muitas vezes, viu, Max, é até curioso, porque você faz todo um estudo da sistematização da área, né, você pode até fazer um estudo que mostra para o cara a redução na quantidade de manobras, a economia que ele vai ter em combustível, né, que você deve plantar em determinado sentido, com faixas de tiros mais longas, e o produtor não quer, ele diz que conhece a área dele, ele quer daquele jeito. Então, assim, para esse tipo de projeto em si, a gente costuma, né, fazer com que o produtor já impute os dados para que o modelo forneça
né, para a nossa equipe técnica as análises já ali pré-prontas e vai ter simplesmente uma consulta ao produtor na entrega do projeto. A gente simplesmente não vai dizer, ó, tá aqui o projeto de sistematização do usuário e acabou. No final do dia, quem vai optar, né, quem conhece a área, né, e as condições ali físicas da área é o próprio produtor. Sim. Então, a gente sempre costuma ter essa troca de experiência bem consultiva. Tá? Rodrigo, a gente utiliza o Sentinel, tá? Mas hoje a gente utiliza o Sentinel com o algoritmo que a gente tem, né, que na verdade a gente não comercializa única e exclusivamente a plataforma com o drone, já vem num pacote com satélite também, o usuário pode usar, que é um produto de monitoramento com um algoritmo de change detection. Então, toda vez que houver uma mudança no NDVI, né, ou houver uma mudança no uso e ocupação do solo, plantou, colheu, né, tinha uma área de APP, reserva legal, houve uma modificação nessa área, é enviado uma notificação ao usuário com o Sentinel, tá? A gente tem parcerias hoje com algumas empresas do segmento, inclusive parceira no desenvolvimento desse algoritmo, que possui satélite, contrato com operadores de mais de 20 satélites hoje, né, que desde Planet até satélites aí da União Europeia, né, e outras empresas aí da China, até do Cazaquistão, onde a gente consegue fornecer também soluções customizadas para o cliente. Então, a própria BAT Souza Cruz agora, né, também recentemente lançou uma proposta nesse sentido, de você ter um Sentinel monitorando em larga escala e toda vez que houver uma detecção de mudança, acionar uma Planet, ou acionar uma Maxar com 50 centímetros de resolução, né? Então, é uma maneira de você ter essa escalabilidade, né, e ter um certo custo adequado ao projeto. Você monitorar change detection, imagem diária de alta resolução, acaba subindo demasiadamente o custo. Né? Quanto isso, como que vocês têm trabalhado o quê? Com a prestação do serviço de drone, se eu não estiver enganado, há um tempo atrás você tinha um sistema de empréstimo de drone, alguma coisa assim, o equipamento conjunto. Então, vocês fazem o levantamento, ou então tem um cliente que ele faz, e aí vocês dão a assistência nesse processamento, ou na plataforma? Como está esse modelo hoje? Perfeito. Hoje, Lucas, a gente exclusivamente é um provedor de solução, tá? Hoje o nosso foco é 100% na comercialização da plataforma e dos relatórios. Então, hoje a Benagro, ela presta serviço de voo? Presta, mas ela presta através dos parceiros que utilizam a plataforma. Então, por exemplo, o Max, o Rodrigo, tem lá um drone, né, assina a plataforma, já gera produto, seja para pesquisa, mas, né, tem uma consultoria, tem alguma coisa, né? Não sei se tem alguém que está no mercado nessa área de mapeamento, consultoria. Ele é uma pessoa, eles podem ser, por exemplo, um potencial parceiro para voar para a gente. Então, uma usina me liga lá no Goiás. Né? Eles não querem comprar o drone, não querem comprar a plataforma, eu vou indicar alguém que tem a minha plataforma que vai consumir, né, os relatórios da Benagro. Então, a gente tem esses parceiros estratégicos, né, que fazem o voo e utilizam a solução. Nosso foco é 100% o processamento da imagem, né, os relatórios agronômicos, né, e desenvolver novos algoritmos, novas aplicações num processo aí de melhoria constante. Joia, entendi. E mais uma dúvida que eu tenho aqui, com essas duas principais aplicações aí que você apontou, que é a identificação das plantas daninhas e também essa aplicação essencial que é contagem de planta, identificação das linhas de plantio e contagem de plantas de cultura. Qual que é a demanda em termos de câmera, né, de imagem e de GSD? Qual que é eu quero fazer isso, o que a gente precisa ter? Perfeito. Para esse tipo de imagem, Lucas, a câmera RGB, ela dá conta do trabalho, tá? Não precisa necessariamente ter uma câmera multiespectral.
Então, um GSD de 5 centímetros por pixel, né? Para alguns relatórios, aí até 10 você consegue fazer, né? Tanto a parte de falha de plantio, quanto a parte de contagem de plantas, principalmente pensando em plantas, né, em culturas perenes, onde você tem uma copa, né, bem considerável, 10 centímetros de resolução é mais do que o suficiente, tá? Mas RGB, essencialmente, pode ser utilizado para esses fins, né? Não necessitamos aí de uma câmera muito espectral, nem mais específica. Tá, então, coisa de 5 centímetros para daninha é suficiente também para contagem ou levantamento de falhas em cana. 5 centímetros também é suficiente. Isso. Perfeito. Agora, contagem, não sei se chega nesse nível, mas contagem de plantas de milho, plântula de milho, aí já precisa de coisa a mais, né? Isso, a gente tem alguns trabalhos nesse sentido, tá? É possível, sim, mas aí o GSD, ele tem que ser menor, tem que ser em torno de 3 centímetros por pixel, e você tem que voar, né, num período, na janela ali da cultura, que te permita, né, ao mesmo tempo que enxergar a planta, ela tem que estar no estágio ali bem inicial, por isso você voa abaixo, ela também não pode estar com, vamos dizer assim, densa, né? Ela não pode estar com dois pés ali já meio que juntos, né? Então, você tem que enxergar ela e ela também não pode estar tão pequena, nem tão grande. Então, é complicado. Você tem que voar ali logo no início e com 3 centímetros por pixel, né? Beleza. Legal. Uma pergunta, tá? Hoje a gente atende não só grupos no Brasil, tá? Como grupos em outros países também, desde Indonésia, México, Índia, né? Que são fortes produtores de cana também. Então hoje a gente monitora só de cana-de-açúcar 700 mil hectares ano, tá? Desde grupos no Brasil e fora do Brasil também. Hoje, com relação a cases de sucesso, a gente tem vários cases aí, né? Muitas vezes por questão estratégica, até a própria usina, o próprio grupo, ele não gosta de compartilhar esse nível de informação, né, de valores numéricos da economia, do benefício, até por questão de, né, política interna, LGPD, uma Bung, uma São Martinho, jamais vai querer, né, divulgar isso ao mercado, né? Muito menos a quantidade de falhas que eles têm. Mas sim, a gente tem vários, né, cases de sucesso, tem até depoimentos no nosso site de alguns clientes, né, que puderam compartilhar alguns feedbacks com relação ao nosso trabalho, mas também ao benefício que a solução trouxe, né, inclusive de usinas. Então, pode dar uma olhadinha lá, a gente tem também, e de novo convidar a todos, né, a seguir aí as nossas mídias sociais, os blogs, a gente tem as newsletters aí praticamente que semanais, onde a gente vai mandando esses cases, tá? Inclusive saiu 2 cases na semana passada, vai sair mais um essa semana agora. Com relação ao upload, Bruno, desculpa, já ia esquecendo, hoje não temos mais tantos problemas aí relacionados com uploads em usinas, tá? Isso era um problema que a gente enfrentava no início, uns 3 anos atrás, né? Hoje, eu diria para você que é um problema que as usinas não têm mais, tá? Pensando numa análise de um talhão, e quando a gente vai principalmente para a usina, a gente sai um pouco, né, de grãos, a usina ela tem uma característica que ela é um pouco diferente do produtor de grão, de soja, que você tem um talhão no Mato Grosso, tem 300 hectares, né? Normalmente em usinas tem um talhão de 20, de 30, de 50 hectares, né? São talhões aí com uma característica menor. Então, o volume de dados que é captado, né, também ele é bem mais baixo a nível de talhão, né, a nível ali para fazer esse upload. Então, hoje é um problema que a gente não encontra assim de uma maneira tão recorrente nas usinas mais, até porque hoje o cara ele tem uma internet ali razoavelmente boa para poder mandar um e-mail, subir uma apresentação no e-mail, ou subir um JPEG no navegador. Eu acho que
hoje são requisitos mínimos aí da operação da usina mesmo. Então, ó, eu vou fazer essa última pergunta aí, da gente encerra. Johan, com relação de novo, a daninhas, né? Eu vi que vocês têm ali a identificação dessas reboleiras sem a cultura, né? Ok, aí a gente não tem muito problema. Agora, com a cultura, quando a gente tem a cultura instalada, identificar essas reboleiras, qual que é a demanda em termos de estágio de desenvolvimento da cultura? Ela pode estar até determinado porte, ou as daninhas têm que ter determinado comportamento? O que a gente precisa nesse caso? Boa pergunta, Lucas. Isso é bem interessante. Hoje, tá, os nossos algoritmos, eles funcionam, como eu falei, né, desde pré-plantio, antes da cultura instalada, até pós-cultura instalada, tá? Então, assim, naturalmente, a complexidade do modelo, do algoritmo, né, que roda no modelo lá do pré-plantio e do pós-plantio é completamente diferente, né? Um, a gente utiliza uma técnica, o outro, uma técnica completamente diferente. Tá? Realmente é a parte de rede neural, enfim. Então, assim, a assertividade do algoritmo, tanto para o cenário, né, pré-plantio ali, quanto o pós, ela é altíssima. Tá? O que vai mudar um pouco? Vai mudar primeiro, né, a qualidade eventual da aplicação. Se você tem ali daninhas ali que estão embaixo, né, por exemplo, de uma cana, você tem ali, né, por baixo a cana fecha, e naturalmente você vai acabar perdendo alguma qualidade do dado, né, ou perdendo alguma daninha ali, porque realmente, por imagem aérea, é difícil você identificar. Por outro lado, não tem outra maneira de aplicar a não ser aéreo, né, porque quando você fecha ali a cana, diferente de grão, você não passa, você não entra com pulverizador. Então, a aplicação com a aeronave tripulada ou a aeronave, né, remotamente pilotado o drone. Né? Então, o drone ele só vai poder atuar de maneira cirúrgica, não vai poder fazer essa aplicação em área total. Então, por mais que você tenha uma limitação, né, você tem, por outro lado, um ganho muito grande na economia do produto, né, mesmo que a identificação nesses estágios mais avançados, por vezes, seja mais difícil. Né? O benefício que você vai ter, ainda assim, é muito maior. Então, assim, hoje a gente identifica ao longo de todo o curso que a gente precisa garantir para ter uma eficiência muito grande, que pelo menos a gente consiga, né, ter uma visibilidade que a cana ela não esteja totalmente 100% fechada, tá? No caso da cana. Tá, eu estou te perguntando porque a gente tem um experimento com integração lavoura-pecuária e a gente nota um grande problema de daninhas. Então, estava imaginando aqui se a gente conseguiria identificar essas reboleiras ou no pasto, que eu acho muito mais difícil, né, ou na soja. Será que a gente conseguiria na soja, que a gente tem as linhas de plantio ali, até determinado momento, a gente conseguiria fazer isso, talvez, antes dela fechar e as plantas daninhas ficarem por baixo do dossel, né, que aí não tem como. Exato. Vamos fazer. Aí dá para fazer, né? Dá para fazer, podemos fazer. Né? Inclusive, é uma das abordagens aí, tá? Porque quando você restitui a linha, você envelopa, e geralmente a planta daninha, ela fica, né? Ela transcende, às vezes ela está dentro até da linha, mas ela fica principalmente ali na entrelinha, né? Principalmente quando você pega uma daninha em soja, em algodão, que você tem a diferença na angulação do plantio. Então, fica bem característico a presença, né, do antiguera, por exemplo, né, nessa entrelinha. Então, se você tem a referência da linha, você envelopa ela, né, a probabilidade de a planta daninha ela estar nessa entrelinha ela é muito grande. Então, essa é uma das abordagens que a gente utiliza também para poder fazer essa análise. Tá? Legal. Show de bola. Eu acho que é isso, viu? A gente precisa encerrar aqui, mas agradeço muito sua participação aí, seu interesse de estar aqui falando para a gente. Eu que agradeço, Lucas, novamente o convite, né? Estamos sempre à disposição, tá? A gente gosta muito aí de debater aí com o mundo acadêmico, né? De transferir esse conhecimento. Eu acho que esse é um dos grandes desafios aí que a gente enfrenta na agricultura digital, na agricultura de precisão.
né, que hoje o volume de dados na agricultura, né, ele é tão grande, né, que o problema passa a ser não mais a falta de dados e a ausência de informação, mas como interpretar esses dados, né? Como utilizar essas informações para uma tomada de decisão mais eficiente, né, mais assertiva. Então, capacitar, né, pessoas e ver que as universidades hoje, né, estão indo muito para esse lado da tecnologia, de como utilizar os dados, né, incorporar isso dentro do fluxo de trabalho, trazendo uma visão agronômica bem completa, é fundamental, né, para o sucesso de todas essas ferramentas, seja, né, a Benagro, seja a Água Azul, seja, né, qualquer plataforma hoje de agricultura digital. Então, a gente fica bastante contente com o convite, né, sempre à disposição aí para que a gente possa sempre debater, né, as tecnologias e levar conhecimento aí para todos, tá bom? E, novamente, convido aí aqueles que tiverem interesse, que visitem nosso site, as nossas redes sociais, e também aqueles que quiserem provar a plataforma, basta solicitar o teste grátis lá, tá bom? Obrigado, pessoal.